com suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. O título dessa pregação é Os Homens dos Últimos Dias. Não sei assim o quanto você crê ou não que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu estou na reta final do meu livro de escatologia, fazendo a revisão da revisão da revisão da revisão. Toda vez que eu leio o livro, eu quero começar tudo de novo. Mas a Bíblia fala de algumas coisas que precisam acontecer antes da vinda de Jesus. E Paulo lhe fala, lá nesse capítulo em especial de 2 Timóteo, acerca dos últimos dias, e acerca dos homens dos últimos dias, dos homens, das mulheres dos últimos dias. Então, quantas vezes eu li as histórias do Antigo Testamento e eu tentei me imaginar vivenciando aquelas situações que o povo de Israel vivenciava, especialmente quando eles provavam assim do poder de Deus se manifestando. A questão daquelas milagres, né, da provisão, do mar se abrindo. Depois lá em Josué você vê também lá que o rio se abriu também, né, e o povo passou por meio do rio. Então você vê essas coisas acontecendo, né? A Bíblia fala que durante o dia havia uma nuvem que os cobria, que os protegia do sol e os orientava, e durante a noite existia uma labareda de fogo que os orientava também na escuridão. Eu acho tremendo isso, né? Eu olho para isso e falei, meu, como é que pode, né, cara? Eu queria experimentar isso. Então a gente olha para essas pessoas vivenciando tudo aquilo ali, e de repente, cara, né, no relato ali aconteciam coisas em relação ao comportamento daquele povo que a gente até não acredita. Falei, meu, como é que pode? Como podem essas pessoas experimentarem de tudo isso que experimentam em Deus, e daqui a pouquinho estão lá caindo em idolatria a outros deuses, ou murmurando, né, reclamando da parte de Deus. E aí eu chego à conclusão que, olha, provavelmente nós seríamos iguaizinhos a eles. Existe algo dentro de mim e você que eu não sei por qual razão. Na verdade, a gente sabe que é por causa da nossa natureza caída, mas existe algo em mim e você que o tempo todo conspira contra Deus. E aí que Paulo, lá em Romanos 1, ele vai falar, ele vai tratar a questão das escolhas do homem, né? Que o homem é assim, a gente é esse troço que, ao invés de adorar o Criador, a gente prefere adorar as coisas, né? Ou as pessoas, ou o nosso trabalho, ou aquilo que a gente tem. Então, todos nós temos uma dificuldade de louvar e adorar a Deus. Nós temos que nos esforçar para isso muitas vezes. Então, Paulo, ao descrever aqui os homens dos últimos dias, eu fico olhando para essas características desses homens e pensando, será que eu também não sou esse que um dia lá olhará para trás e pensará dessas mesmas maneiras em que a gente olha para o Antigo Testamento? Quando a gente olha para isso daqui, será que a gente não está também olhando de fora o Evangelho, olhando de fora como se os outros tivessem algum tipo de obrigatoriedade ou implicação em vivenciar o Evangelho, e como se nós fôssemos os espectadores de tudo isso? Essas questões que a gente vai tratar nessa noite. Então, ao descrever aqui os homens dos últimos dias, será que não temos como conduta aquilo que nos caracteriza como tais homens dos últimos dias? Então, lá no versículo 1, Paulo vai falar assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo ele recebe da parte de Jesus essa revelação. Ele como um profeta, ele profetiza isso. Olha, nos últimos dias, então quando ele olha para os últimos dias, ele fala que sobrevirão tempos terríveis.
eu estava vendo um documentário a respeito da igreja Hillsong, e no Discovery, é um documentário em 3 partes. E, basicamente, assim, o documentário todo é mostrando todos os podres da igreja Hillsong. E as pessoas que estão falando a respeito disso, assim, basicamente entrevistaram vários ex-membros da Hillsong, né, e apontaram alguns pecados que envolveram líderes dessa denominação. E questionaram fortemente as intenções do Brian Houston, que é o fundador da denominação, até a questão do ministério de louvor deles, né, que é o Hillsong Worship. Até isso foi trazido como se a única coisa nesse aspecto fosse a questão financeira, o dinheiro. E aí, eu, olhando para esse documentário, eu me deu um gelo. Porque se fizerem a mesma coisa com a Gólgota, lascou. Se você for entrevistar ex-membros da igreja, ou até mesmo membros aqui, que de repente, né, em off, queira falar das podridões que envolvem também essa igreja. Então, eu olhando para aquele documentário, eu pensei, mas espera aí, por que só o Hillsong? Por que o Hillsong? Esses caras acham que é o Hillsong o problema? Esse é um problema do reino. É um problema de todas as igrejas. Adultério, membro que não gostou da forma como o outro falou, que até isso tem. Ai, não gostei, pronto, a igreja não presta. Daí eu fico pensando, né, e os outros artistas que, por exemplo, tira lá o Hillsong Worship, e os outros artistas que ficaram ricos, milionários por causa da música? Por causa da música, porque a música, nós consumimos aquilo que eles produziram. E a gente tornou eles ricos por causa da música. Mas esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Ou não, um médico, ele tem que trabalhar até tanto. Depois disso, ele tem que rejeitar aquele dinheiro ou dar para os outros. Ou só funciona para o músico isso. Então, só para o músico que funciona isso. O músico é o único trabalhador na face da terra, se é que você pode chamar de trabalho, porque nem isso é chamado. O músico é o único trabalhador na face da terra que ele não tem direito a enriquecer por meio do seu trabalho. Todos os outros têm, ele não. Então, se você pegar o Michael W. Smith, né, que é um cantor americano, o cara ganhou muito dinheiro com a sua música. Eu sou um consumidor dele. Eu tenho praticamente quase todos os CDs do cara. Eu não vejo um problema se ele ficou rico com isso. Ninguém me obrigou a comprar o CD dele. Ele foi lá, fez boa música, a gente gostou e foi lá e comprou. Daí eu montei uma banda com o Desertor, pensando também em ganhar dinheiro. E até hoje eu só investi dinheiro. Mas poderia ter sido o contrário. Vai que as pessoas, né, têm mau gosto e comprariam. Né? Mas é assim, então, assim, quando eu olho para isso, para os últimos dias, as coisas que eles apontaram ali, em relação ao Hillsong, são coisas que fazem parte da igreja, de qualquer igreja. Qualquer igreja, nenhuma igreja. Talvez não em mesmas questões, mas certamente em muitas coisas parecidas. Exatamente toda a igreja na face da terra. Até desafiaria esses caras a encontrarem uma igreja na face da terra que não tem problemas como aqueles. Desafiaria. Faça então, pega qualquer igreja, mas olha, se tiver qualquer igreja, pode ser numa casa, uma igreja que se reúne em uma casa, se tem 3 pessoas, com certeza tem problema. Se tem uma, eu tenho problema comigo. Se eu fosse só eu, a igreja, eu teria problema, porque eu tenho problema comigo. Se colocar 2, aí o bicho já começa a pegar mais ainda, porque é 2 problemas reunidos. Então, o ser humano é um problema. Essas pessoas nunca entenderam o que significa a graça. Se não fosse ela, meus queridos, nós não estaríamos aqui. Iríamos fazer outra coisa da vida. Amém? Daí ele vai falar as características desses homens. Do versículo 2 até o versículo 9. Ele vai falar
os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. E aí eu acho interessante Paulo estar falando isso, porque quando Paulo fala dessas questões da fé, ele está apontando para a igreja. Porque Paulo ele tem essa concepção de que você não pode exigir vida cristã daquele que não é nascido de novo. É muito claro isso, que a vida cristã só pode ser vivida por alguém que experimentou Cristo na sua vida. Aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, somente esse realmente que pode caminhar dentro de uma ética, de uma moral, de uma conduta cristã. Fora disso, não. Então ele está chamando, ele está dizendo que nos últimos dias, Paulo também, quando ele vai falar da questão escatológica, ele vai dizer que nos últimos dias acontecerá uma grande apostasia. Paulo fala isso, que vai acontecer uma grande apostasia no mundo. Apostasia nesse sentido de que muitos vão não somente abandonar a fé, mas às vezes permanecer na fé, mas abraçar um tipo de cristianismo que nada tem de cristianismo. É qualquer outra coisa, menos cristianismo. Ok? Então ele vai falar egoístas. O sentido é aquele que ama somente a si mesmo. Ele é cristão, ele é supostamente crente, mas ele ama só a si mesmo. Ele atenta somente para os seus próprios interesses. Ele é um egoísta. Ele é um egoísta. Como você se vê em relação a isso? Você é uma pessoa que, nas suas escolhas diárias, na conduta diária, pensa no outro ou só pensa em si mesmo? Tudo que eu faço é pensando em mim. Ou aquilo que eu faço sempre coloca o outro em primeiro lugar. Ou em alguns momentos, pelo menos penso no outro. Ou só penso em mim mesmo. A outra coisa que ele fala dos avarentos, aqueles que amam o dinheiro. Como é que é isso também? Eu sei que eu estou falando isso para um bando de pobre, mas está repreendido. Amém. Eu profetizo riqueza sobre a vida de vocês. Recebe? Aquele que ama o dinheiro. Então, o problema, obviamente, nunca é o dinheiro. Se alguém que está amando demais o dinheiro, está com problema, aí eu ajudo você a se libertar dele. A questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Sempre esse foi o problema. Então, a gente tem que estar atento a isso. Como é que está o nosso coração em relação a isso? A outra coisa que ele fala sobre presunçosos. Ali no grego, alazon, vai ter o sentido de ostentador, orgulhoso. Fala sobre arrogância, os arrogantes, que se coloca acima dos outros, despreza os outros. Blasfemos, aquele que fala mal. Desobedientes, e aí eu acho interessante porque ele coloca desobedientes aos pais. Então, nós temos uma geração,
eu ia falar Xuxa, daí eu já antecipei. Uma geração Xuxa. Quem é geração Xuxa aqui? Eu sou da geração Xuxa. Quem assistia a Xuxa de manhã, todo dia? Eu ficava lá vendo as paniquetes lá. Apaixonado pelas paniquetes. E tinha os paniquitos também, né? Mas por que eu falo geração Xuxa? Porque na geração Xuxa começou esse conceito de que filho não podia apanhar. Né? Você não podia. A Xuxa falava isso abertamente, né? Ela criou uma cultura, ela trouxe uma cultura. E aí, assim, hoje a gente vê o estrago do que foi gerado na cultura brasileira. A gente é muito bobo, meus queridos. A gente é muito inocente. A gente é muito devagar. A gente só percebe as coisas quando já é tarde demais. A gente pensa assim que a televisão não tem nenhum tipo de influência na nossa casa, na nossa vida, na sociedade de modo geral. A gente pensa que a televisão, a internet, as séries, os filmes, que é uma coisa assim inocente, que basta você sentar ali, você senta e você faz esse filtro. Mas você consegue fazer esse filtro. E muitas vezes não, mas deveria saber fazer esse filtro. Mas, gente, o que eu tenho visto, assim, especialmente nas séries, é uma destruição total de valores, especialmente dos adolescentes. Especialmente dos adolescentes. Então, você que tem filho adolescente, falo mais uma vez, abre teu olho, fique esperto. Fique esperto, porque a coisa está num nível nunca visto antes na história da humanidade. Hoje, quando você chega para um adolescente assim, você está ali assistindo uma televisão e tem um beijo, né, fora do padrão, digamos assim, homem e mulher, né, um homem beijando uma mulher beijando um homem. Quando aparece isso na televisão hoje, nós nos chocamos. Nós recebemos um choque na nossa mente ao perceber isso, ao ver isso. Ok? Nós recebemos um choque. Os adolescentes, não. Escreva isso. Os adolescentes, não. Eles olham para aquilo ali como uma coisa normal. Ok? Normal. Mas você ensinou isso? Não. Você não precisa ensinar isso. Tem outro que ensina. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Ok? Hoje, quem tem ditado o comportamento da sociedade não é a igreja, não somos nós, não é a família, não é o pai e a mãe, não é a célula mais poderosa da sociedade, que é a família. Quem tem ditado o comportamento hoje é a televisão, é a cultura, são as músicas que nossos adolescentes escutam hoje. É isso que tem ditado. E eu tenho refletido muito acerca dessa questão, sabe? Eu sei que esse grito que eu estou dando hoje, esse grito profético, ele é muito pequeno, porque se resume a nós aqui. Mas eu penso que a sociedade, o cristianismo, a igreja, tinha que voltar a ser aquela que ensina a cultura, que move a cultura, que move a política, que move o comportamento. A gente tem que gritar em relação a isso. Porque o que está acontecendo? Nós estamos assistindo tudo isso de braços cruzados. E não somente isso, nós não temos somente assistido de braços cruzados o que está acontecendo, como daqui a um tempo vai ser tarde demais. Já vai ser tarde demais. Eu tenho recebido notícias diárias de pessoas que estão sendo presas apenas por questionar certas questões da sociedade moderna. Um pastor foi preso porque, ao invés de ele se referir a um trans como ela, ele se referiu como ele. Ele foi processado, perdeu. É isso aí. Entende?
Isso foi colocado como lei no Brasil e é uma lei. Tome cuidado. Cuidado. Tome cuidado. Porque agora tem isso também. Tem isso também. Isso foi colocado e está aí. Né? Esse ano nós temos eleição novamente. Muita gente tem falado assim, eu não quero me meter nessa questão de eleição. Ok. Mas alguém vai ser eleito. Alguém vai ser eleito. Não estou nem falando de presidência, meu querido. Eu estou falando dos nossos deputados e dos nossos senadores, que são aqueles que vão lá assinar as leis desse país. São eles que vão dizer para mim e para você até onde você tem liberdade para pregar o Evangelho, até onde não. São eles que vão dizer. Esse ano é ano de eleição novamente. Ano que vem, quiser se omitir, se omita. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Mas alguém vai ser eleito. Alguém vai subir, não tem jeito. Cabe à igreja se posicionar dentro disso. E aí essa palavra, então, que é apeites no grego, implica nisso, não submisso aos pais, desobediente aos pais, não se deixa convencer pelos conselhos dos pais. Então é isso, é o que nós temos hoje. Os homens dos últimos dias não se submetem aos pais, não escutam mais o que os pais falam. Algo que eu sempre falo para o meu filho, sempre eu falo para ele assim, filho, escute conselho de pai e mãe para que você se dê bem na tua vida. Sempre falo isso para ele. O quanto ele abraça isso, aí eu já não sei. O texto fala também de ingratos, e aí mal agradecido. Nós temos uma geração assim que acha, eu tive o conhecimento de um filho esses dias, em que ele fala assim, ele desobedece, não aceita que fale nada para ele faz o que quer da vida dele, ele quebra literalmente assim tudo que foi ensinado para ele, e quando fala para ele alguma coisa, o pai ou a mãe tentam falar, ele fala assim, eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer. Então ele joga isso contra os pais. Joga isso contra os pais. Então não se submete, não escuta mais pai e mãe. Mal agradecidos. Fala sobre ímpios, que são aqueles que profanam a sua fé. Desafeiçoado, então sem afeição natural, insociável, cruel, desafeiçoado. Implacáveis, ou seja, ausência de negociação, que não pode ser persuadido. Está tão convencido daquilo, de que aquela é a conduta certa, mesmo que o mundo todo fale que está errado, mesmo que a palavra de Deus venha e aponte aquilo como errado, ele é irreversível. Não negocia, não aceita qualquer coisa contrária àquilo que ele está vivendo na sua vida. Caluniadores, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Aí, novamente, voltando para a questão da política, cuidado com aquilo que se fala por aí. Porque hoje a internet, meu querido, é um mar de coisas que são verdadeiras e coisas que não são verdadeiras. Então, a gente tem que tomar cuidado. Geralmente, quando me mandam alguma coisa, assim, nessas questões políticas, entro na internet e já vou ver até onde que aquilo ali, de fato, é verdadeiro. Entende? Vou lá dar uma olhada, para ver até onde aquilo, de fato, é verdade ou não. Muitas vezes, eu prefiro esperar uns 3, 4 dias para ver no que vai dar aquilo. Daí, demora uns 3, 4 dias, vem uma questão ali, opa, peraí, nem era isso, então. Né? Por exemplo, vamos falar do caso dessa menina de 12 anos, né? De 12 anos, que estava grávida. A primeira notícia que veio, juíza impede uma menina estuprada de cometer aborto, porque pela lei brasileira, em caso de estupro, né, você tem o direito ao aborto. Né? A primeira notícia foi essa.
entendeu? Aí já foi gente correndo lá para o Instagram e falando, não, que essa juíza desgraçada, né, filha do Satanás, não sei o quê. E um monte de crente falando esse tipo de coisa, né? Um monte de crente. Eu já vi crente defendendo o aborto. E não é defendendo o aborto por causa de estupro, não. Falando abertamente assim, não, eu acho que tem que descriminalizar mesmo, eu acho que é um direito dela, bom, esses filhos do Satanás, e sem comentários, né? E aí a questão para mim era isso, né? Daí se foi ver, veio a notícia que não era bem por aí, que a pessoa que tinha engravidado tinha 13 anos de idade. Então nem se enquadra nesse aspecto. E parece que o negócio foi com consentimento. Muita gente questionou, mas uma menina de 12 anos, como que vai consentir? Eu falei, mas o menino de 13 anos, como é que então, também não tem consciência do que está acontecendo? Então, se não é um erro dela, não é um erro dele, então, se os dois não sabiam o que estava fazendo, foi simplesmente um acidente no percurso. Moral da história, né? Só estou falando essa história para a gente parar um pouco e analisar. Dê um tempo para aquilo ali. Espere aquilo amadurecer primeiro, para a gente ver até onde realmente é aquilo que está sendo falado. Porque hoje, a mídia, ela se apega em algumas coisas com o intento de destruir, meus queridos. Destruir. E a minha e a tua família está em risco diário, todos os dias. Então, o que eu aconselho vocês, assim, desliga a TV. Não deixe seus filhos na frente da televisão. Não deixe. Cuide do celular. Não deixe entrar em redes sociais. Sabe? Proteja seus filhos. Como eu falei, você pode pensar que não está acontecendo nada, mas está. Toda uma geração, meus queridos, toda uma geração foi destruída o conceito de homem e mulher, macho e fêmea. Toda. Não é? 1, 2, 3, 4. Toda. Eu conversando com o Luke ontem eu estava conversando com o Luke, e ele falou que na Polônia está igual. Que eles estão fazendo uma turnê pela Polônia, mesma coisa. Mesma coisa. Todos os adolescentes, assim, todos eles, tomados. Então, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Toda a geração de 18 anos para baixo está tomada pela ideologia de gênero. Toda ela. Talvez a geração acima tenha sido a última geração que ainda tinha esses conceitos que homem nasce homem, mulher nasce mulher. E que sim, havia questões hormonais ou não, questões de abuso, que implicavam em certos comportamentos no ser humano. Sim, mas havia o conceito de que isso estava fora do que era. Que aquilo não era o normal. Hoje não, hoje alguém foi responder um questionário esses dias de emprego, alguma coisa assim, né, alguma coisa que foi fazer uma entrevista, sei lá, e aí tinha lá sexo, né, um monte assim, e não encontrava o dele. Porque o único que tinha ali era hétero cis. O que é hétero cis? Eu só fiquei sabendo porque ele me falou, porque eu nem sabia que existia isso. Hétero cis é quando você concorda que você nasceu hétero mesmo. Entendeu? Então, até isso. Então, enquanto você não assinar esse papelzinho, você está fora do armário. Precisa assinar. Então, agora é isso. Então, antigamente, né, era homem, mulher, né, o masculino, o feminino, era só isso. Hoje não, cara. Então, assim, se atualiza aí para ver realmente se você concorda com aquilo que você nasceu ou você está meio em dúvida ainda. Amém? Sem domínio de si, ou seja, sem controle próprio. Cruéis, inimigos do bem. E é bem isso. Uma vez que o relativismo foi assumido por essa geração, que isso é relativismo. Se você não nasce homem, não nasce mulher, isso é relativismo. Então, o sexo é uma coisa relativa, cada um faz a sua escolha. E às vezes essa escolha assim é durante o dia, de manhã eu sou uma coisa, meio-dia se eu quero ser outra coisa, eu sou, se de tarde eu quero ser uma outra coisa, eu sou outra coisa, inversa tudo isso, se de noite eu quero ser outra coisa, eu também sou.
E não tem um problema em relação a isso, porque se é relativo a todas as coisas, ok, é isso mesmo. Fala sobre traidores, atrevidos, enfatuados. Ele fala amigos dos prazeres. Então, é uma geração absolutamente hedonista. Vive para o prazer. Para o prazer. Essa semana eu tive que silenciar vários Instagrams lá. Tinha umas irmãzinhas lá que gostam de ir para a academia e ficar postando fotinho. Aí eu vou lá, silenciar. Conversei com uma essa semana, falei assim, tem orar, não, mas não é só orar, irmã. Você parar de se expor. Você parar de se expor. Não tem por que ficar se expondo. Não tem por quê. Qual que é o propósito de se expor? Para quê? Para que se expor? Para ganhar um like? Para ganhar mais seguidores? Não é isso. Se esse é o propósito, com certeza vai conseguir. Mas daí já vai para a galera, né? Não fica... Você vai para o Satanás de uma vez, então. Então, olha, e Paulo ele fala essa comparação, ele fala assim, que são mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Não sei se a gente consegue entender isso, que quantas vezes eu me peguei nisso, em ser mais amigo do meu prazer, da minha carne, do que amigo de Deus. É quando a gente coloca o prazer acima de Deus. Então, Paulo está falando que os homens dos últimos dias seriam assim. E aí ele termina dizendo assim, tem aparência de piedade. E aí, ali a palavra eusébia, no grego, é aparência de reverência. Ou seja, aparentemente ele é uma pessoa reverente a Deus. Aparentemente ele é fiel a Deus. Então, aparentemente, ele tem essa aparência. Mas, por dentro, e na sua conduta, é uma outra coisa. Então, quando eu olho para essa lista, eu antes de vir aqui falar para vocês, eu faço essa verificação em mim mesmo. Eu olho para mim mesmo e falo, Deus, será que eu não sou esse cara que olha para o texto de fora, daquele que não se inclui nisso, olha assim, poxa vida, olha que geração, né? E julgo o mundo todo, enquanto eu não estou isento disso daqui, ou também há coisas em mim, Senhor Jesus, que é isso aqui, ó. Eu tenho características em mim desse homem dos últimos dias, ou dessa mulher dos últimos dias. Como é que é isso para mim e para você? Quando a gente olha para a nossa conduta, a gente tem mais a ver com esse amigo de Deus dos últimos dias, ou desses homens inimigos, mais amantes do prazer do que de Deus? No versículo 10, queridos, Paulo continua dizendo assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então, Paulo nomeia algumas coisas que são contrárias a tudo isso que a gente falou agora. Então, enquanto existem esses homens dos últimos dias, Paulo vai falar da conduta que é contrária a tudo isso, e que é interessantíssimo. Então, ele fala assim, a primeira coisa, né, que devem fazer parte do ensino do cristão, ele fala ensino. Então, ensino o que é? Para eu saber que algo está errado na minha vida, eu tenho a palavra de Deus que me revela a conduta que Deus espera de mim e de cada um de nós. Então, o ensino. E aí o ensino, segunda coisa que Paulo vai falar sobre conduta. Ou seja, eu tenho o ensino e a minha conduta tem que ser contrária a toda essa conduta que é a conduta do homem do último dia. E da mulher dos últimos dias. A terceira coisa que ele fala sobre propósito. Por que nós não temos essa conduta desses homens dos últimos dias? Porque nós temos um propósito na nossa vida. Nós caminhamos na direção de algo. Nós temos um propósito de vida.
A nossa vida é caminharmos, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, andarmos em santidade, buscarmos santidade para a nossa vida, testemunharmos do Evangelho, pregarmos o Evangelho, orarmos e orarmos e orarmos e orarmos, servirmos uns aos outros, tudo isso faz parte desse pacote. Nós temos um propósito na vida. Que propósito de vida tem essa geração sem Deus? Nenhuma. Nenhuma. Nas ruas lá de São Paulo, quando o Steiger fez uma entrevista uma vez com os jovens na rua, vários deles disseram assim, eu não acho que a vida tem que ter um propósito. O propósito da vida é você viver, comer, acordar, dormir, pronto. E morre, acabou. Acabou a vida. Esse é o propósito dessa geração. A geração é você extrair o máximo de prazer dessa existência, porque morreu, acabou. Acreditando que não existe algo que vamos prestar contas depois. Ele fala sobre fé. Fé. Ele fala sobre paciência. E como temos que ter paciência, meus queridos, nos dias de hoje. Ele fala sobre amor, ou seja, não descartamos o amor. Não temos que dar lugar ao ódio diante da geração que nós estamos enfrentando. Temos que amar as pessoas, mesmo com tudo isso contrário à fé. A sétima coisa que ele fala é sobre perseverança. Perseverança, meus queridos. Persevere. O mundo está se destruindo, mas persevere. Não desista. E quantas vezes eu tive vontade de desistir de tudo. Eu tenho conversado com a Kátia, assim, a vontade de, sei lá, comprar não tem dinheiro, então tem que invadir, né? Acho que vou ter que invadir um terreno aí, entrar no MST aí e morar no meio do mato, longe, sem telefone, sem internet, sem nada, para fugir do que está acontecendo nesse mundo. Mas o Senhor Jesus nos mandou ser luz em meio às trevas. Difícil mas temos que ir lá. E ele falou sobre perseguições, ele falou assim, olha, é isso aí, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que perseverar e é em meio a todas essas perseguições que estão acontecendo com a igreja, no mundo todo, sem exceção, no mundo todo. A igreja está sendo perseguida mais do que nunca. Há um tempo atrás foi feito um levantamento que chegou à conclusão que 100 mil cristãos são mortos todos os anos por causa da sua fé. Não é que morreu, estava lá na igreja, deu um ataque cardíaco e morreu. Não isso. Sendo perseguidos e mortos por causa da fé cristã, por ser cristão, por simplesmente crer em Cristo Jesus. E ele fala sobre sofrimentos também. Mais uma vez é isso. Estar nesse mundo, estar diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, é vivenciar momentos de sofrimento o tempo todo. Fora os sofrimentos da vida, né, que implica em questão de saúde, né, acidentes, tragédias que acontecem. Não, é sofrimento no sentido de perseguição mesmo. Então, essa deve ser a conduta dos cristãos nos últimos dias, a minha e a tua. Versículo 12, encerrando, queridos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aleluia. Eu quero que você repita comigo isso. Tá? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Ó, você falou amém, então concordou com o negócio, não tem mais volta. Amém? Certo? É isso aí. Se você deseja viver piedosamente, no sentido de fidelidade a Deus, se é isso que você e eu desejamos, viver em Cristo Jesus, saiba disso, queridos, que isso será acompanhado de perseguições. Não quer perseguição? Vai viver como os homens dos últimos dias. Se entregar ao hedonismo, ao prazer, e se tornar amigo do prazer, ao invés de ser amigo de Deus. Daí no versículo 13 ele fala assim, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça. Aleluia. Permaneça, permaneça e permaneça. Não se deixe levar, não se entregue a essa conduta dos últimos dias.
Não se entregue aos prazeres, não se entregue àquilo que o mundo lhe propõe. Nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Aleluia e aleluia. Posso ouvir um aleluia? Amém. Amém, queridos? Então a Escritura, ela é útil. Obviamente que existe toda uma conspiração do inferno, do diabo, contra as Escrituras, contra a família, contra a igreja. Existe toda uma conspiração, mas é isso daí. Jesus disse, isso faz parte. Se eu e você queremos viver piedosamente, nós seremos perseguidos. Então a igreja vai ser perseguida, a família vai ser perseguida, os valores da fé cristã serão perseguidos. E nós temos que perseverar, crendo neles. Em nome de Jesus. Amém, queridos?